Bom dia, feliz sábado, buenos dias, feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nesta manhã. Eu quero perguntar aqui quem nos visita hoje. Eu também não faz muito tempo que faço parte dessa comunidade aqui, estávamos em outra cidade, mas eu sei que tem pessoas que nos visitam e quero pedir que se coloquem em pé, por favor. Se temos visitas, por favor, que se ponham de pé. Que temos um obsequio, vamos dar uma pequena lembrança para vocês. E estamos muito felizes que vocês estão conosco hoje e convidamos vocês para vir, ou para virem mais vezes, fazer parte desse momento que nós celebramos a vida do nosso Senhor Jesus. Eu vou tentar falar um pouco devagar, para que todos possam entender. Eu sei que alguns estão mais habituados a ouvir português cada sábado, mas é importante que todos nós sejamos abençoados por essa mensagem que vamos dar hoje, mas que damos cada sábado. Ok? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês. O verso vai ser passado aqui em Mateus, capítulo 16, do verso 13 em diante. E eu quero primeiro falar que esse sermão, ele nasceu de um outro sermão que eu ouvi de um companheiro, de um colega que, como dizia outro pastor, que lá de longe, não é nem daqui de perto, nem lá de longe, de um outro lugar aí, porque não importa o mensageiro, importa a mensagem. E essa mensagem me inspirou a me debruçar um pouco mais sobre esse texto, e Deus tem falado tantas coisas especiais, e eu quero convidar você a fazer isso. Se você ainda não faz, que você se debruce sobre o texto, não precisa ser esse, qualquer outro texto que você se identifique, porque Deus ele sempre tem coisas novas para falar para a gente, por isso que diz que a palavra ela é viva e eficaz. É um perigo quando a gente conhece um texto e fala assim, é isso aqui. Não, tem muito mais ali. Que Deus ele fala para nós em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, e o mesmo texto que você leu ontem em uma circunstância, hoje você vai ler em outra circunstância, e Deus vai falar outra coisa para você. Ok? Vamos, antes de ler, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, receber palavras de vida que o Senhor tem para nós, e que essas palavras possam nos aproximar de Ti, que essas palavras possam nos encher do Espírito Santo, que não sejam palavras humanas, Senhor Deus, mas sejam palavras que nós necessitamos ouvir, que a nossa alma precisa ouvir, e o Senhor é aquele que conhece todos os corações e todas as mentes. Por isso nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, e o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Igor vai pôr o texto aqui, mas eu vou lendo uma outra versão que eu tenho aqui, que me abençoou muito. Alguns conhecem, eu creio, que é a Bíblia A Mensagem. Ela é uma Bíblia, ela é uma tradução parafraseada, é uma Bíblia mais atual. Não é na linguagem de hoje, mas é uma Bíblia parafraseada. À medida que o tradutor foi traduzindo, ele foi parafraseando também. E quando eu li essa versão, eu falei, olha que coisa interessante que esse texto diz. Fui buscar no original e lá também tem coisas muito interessantes parecidas com essa palavra, ok? Vamos lá, versículo 13. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? O que as pessoas pensam sobre mim? O que as pessoas dizem sobre mim? E então eles foram fazer uma pesquisa de opiniões das pessoas, com o que elas pensavam ou achavam sobre Jesus, e chegaram, olha, versículo 14, eles responderam assim, alguns pensam que o Senhor é João, o Batista, outros acham que é Elias, e há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. E então Jesus pergunta, mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? O que vocês pensam sobre mim? Aí ficou um silêncio. E Pedro, que sempre respondia tudo, foi o primeiro que respondeu assim,
Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus afirmou: Deus abençoe você, Simão, filho de Jonas. Você não retirou as respostas dos livros, nem citou algum professor. Mas o meu Pai, o próprio Deus que está no céu, revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. E agora eu vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno, do Hades, do Sheol, serão capazes de obstruir o seu avanço. Você é Pedro, você é Simão, filho de Jonas, mas na verdade, você é Pedro. Duas declarações de Jesus: você é Simão, mas você é Pedro. Duas declarações distintas, ambas opostas, mas ambas verdadeiras. Você é Simão, filho de Jonas, mas na verdade, você é Pedro. Jesus, quando ele encontrou Pedro pela primeira vez, em João capítulo 1, verso 42, retrata quando Pedro estava aí preparando ou limpando as suas redes. Jesus chega e fala assim: olha, você é o Simão, né? Mas você vai ser chamado Cefas, Pedro, uma pedra. Mas Jesus fala de Simão e fala de Pedro. Quem é Simão? Simão é um pescador. Simão é um homem da praia. Simão é um homem comum. Simão é aquele que está sempre limpando as redes depois de uma noite de pesca. Simão é aquele que passou uma noite inteira com seus companheiros, seu irmão pescando, e quando volta pela manhã cansado, desanimado, chega na beira do lago, e Jesus fala assim: ei, e aí, como que foi a pesca? Ah, não pegamos nada essa noite. Ele fala assim: então volta lá e joga a rede do lado direito. E o Simão fala assim: deve estar de brincadeira, né? O cara carpinteiro quer falar de pesca. Mas Pedro, eu acho que ele tinha ele tinha um apreço tão grande por Jesus, que ele falou assim: olha, tá bom, a gente vai voltar, a gente vai jogar as redes de novo, mas que fique claro, que é só porque é você que está falando, porque se fosse qualquer outro, a gente não ia fazer isso, não. E a palavra diz que eles voltaram e jogaram as redes, lançaram as redes, e as redes voltaram cheias de peixes que quase estava arrebentando de tantos peixes que havia. Mas Simão é esse, é um homem comum, não tem nada especial nele. Ele não tem nenhuma particularidade que identifica ele no meio da multidão. É um homem do povo. É um homem comum, um homem que você falaria assim: e aí, você viu, passou um pessoal agora ali, você viu, tinha um rapaz ali. Não vi rapaz nenhum, tinha rapaz? O Simão. Não, eu vi um povo normal ali, não vi ninguém. Não tinha nenhum destaque. Pedro não. Pedro é apóstolo. Pedro é singular. Pedro, ele é referência. Pedro é aquele que chegou um momento que ele estava tão cheio do Espírito Santo, que o livro de Atos fala que as pessoas levavam os doentes no caminho por onde ele ia passar, para que quando a sombra dele passasse pelas pessoas, curassem aquelas pessoas que estavam doentes. E a palavra diz que muitos eram curados, mas não porque Simão tinha poder, mas é porque Pedro, ele era cheio do Espírito. Simão é gerado. Pedro é regenerado. Simão nasceu da água, mas Pedro nasceu da água e do Espírito. Sabe, teve uma ocasião, João 3, em que Jesus estava pela noite descansando, e chega Nicodemos, numa conversa íntima com Jesus, chega falando: olha, nós sabemos que você veio da parte de Deus, porque você faz muitos sinais. E Jesus fala assim: não, para. Você precisa nascer de novo. Se você quiser ver, se você quiser pertencer, se você quiser tocar, se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E como que é isso? Nascer da água, mas sobretudo do Espírito. Não basta nascer da água,
nós temos que nascer do Espírito. Isso é muito mais importante. Simão, ele tem como modelo e força motriz Adão. Pedro tem como modelo e poder transformador o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão carrega a imagem de Adão. E Pedro carrega o quê? O signo de Cristo. Simão, ele é um fenômeno natural. Pedro é uma experiência espiritual. Simão nasceu do ventre de uma mulher, mas Pedro nasceu no coração de Deus. Simão é o que é, e Pedro é o que vem a ser, sob o poder transformador do Cristo, Filho do Deus vivo. Simão foi construído historicamente, mas Pedro foi feito pela mão de Deus. A espiritualidade do Evangelho de Cristo, ela é necessariamente de peregrinação. E agora eu vou explicar aqui, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de peregrinação, como que é a palavra que eu usei aqui, eu falei, travessia, peregrinação, travessia. Outro dia, faz 2 sábados que a Mayara pregou aqui, falou sobre a confissão, e ela falava que nós, na nossa vida espiritual, nós temos que trilhar um caminho, é um caminho, não é hoje só, é hoje, amanhã e depois, até que Jesus venha ou até que nós deixemos de existir aqui. Então, esse caminho de peregrinação, essa travessia, significa isso, que essa transformação ao lado de Deus, de Simão a Pedro, ela não ocorre de um momento para o outro. Ela é uma travessia, ela é uma peregrinação, é um caminho que nós temos que ir fazendo ao lado e na presença do Senhor. Quando nós encontramos a Cristo, o Filho do Deus vivo, existe um antes e um depois. E o marco para essa nossa peregrinação, essa nossa travessia, esse nosso caminhar com Cristo, é justamente a revelação sobre Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em 2 Coríntios 3:18, Paulo diz o seguinte, que nós, quando contemplamos a Cristo com o rosto descoberto, nós vamos contemplando a glória do Senhor, e nós vamos sendo o quê? Transformados como? De glória em glória, ou seja, nós vamos sendo transformados pouco a pouco, quando nós vamos contemplando a Cristo, quando nós vamos nos relacionando com Cristo, quando nós deixamos que Cristo e o seu Espírito Santo atuem na nossa vida. A gente vai fazendo esse caminhar com Cristo. Importante, Filipenses 2, 9 e 11, ele diz assim que Jesus Cristo é o Senhor, que é o nome pelo qual Deus deu, que o nome do Pai seria invocado, que todo joelho se dobraria diante do nome de Jesus. Mas o mais importante de tudo isso não é dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu lembro de Tomé, quando Jesus ressuscitou, os discípulos falaram, olha, ele ressuscitou. Ele falou, não acredito. Conhece alguém assim? Só acredito quando eu ver. Só acredito vendo. Então Jesus chegou para Tomé e falou, olha, Tomé, eu estou aqui, ressuscitei. Toca as minhas feridas. E quando ele tocou, o que ele falou? Senhor meu e Deus meu. Jó, depois de tudo que ele passou, no final do livro dele, ele falou assim, olha, eu te conhecia de ouvir falar, porque os meus pais falaram, o Senhor era o Deus dos meus pais, mas agora os meus olhos te veem, agora o Senhor é o meu Deus. E o importante na nossa caminhada espiritual é que a gente faça de Jesus o nosso Senhor, não apenas o Senhor de todos, mas o meu Senhor, o meu Deus. Mas eu tenho que dizer uma coisa, que o nosso encontro com Jesus não anula a nossa história. A nossa história, a história que nós passamos, ela vai ficar para trás. Talvez ela não vai interferir na nossa vida, mas não anula a nossa história. Não anula os traumas que nós passamos, não anula as feridas que nós temos, não anula pelo menos de imediato. Porque quando Jesus nos encontra, Ele sempre nos encontra na condição de quê? De Simão, e não de Pedro.
Jesus sempre nos convida a ser com Ele, para que Ele nos leve a ser Pedro. Muitas vezes, eu não sei você, mas muitas vezes eu me senti vazio na minha experiência espiritual, ou se é que podemos dizer experiência espiritual, se não experiência religiosa. Por quê? Eu não sei quantos aqui, quando se batizaram, receberam estudo bíblico. Eu creio que todos receberam estudo bíblico, não é verdade? Mas quando nos ensinam estudos bíblicos, o que acontece? A gente aprende ideias sobre Deus. A gente começa a acreditar em coisas sobre Deus. Então a nossa espiritualidade não é relacional, não é porque nos relacionamos com Cristo, mas é uma espiritualidade credal, de coisas que eu acredito sobre Jesus. Simão. Simão, ele acreditava que Jesus era o Cristo. Ele acreditava. Mas ao andar sobre as águas, ele continuava sendo Simão. Porque ele afundava. E ele tinha que pedir que Jesus estendesse a mão e resgatasse ele. Porque ele acreditava que Jesus era o Cristo. Mas ele continuava sendo Simão. Quando Jesus estava no Getsemane e os soldados estavam a ponto de prender Jesus, Simão tinha falado, não se preocupe que eu vou proteger o Senhor, eu vou dar minha vida pelo Senhor. E então quando o soldado chega, Malcos foi prender Jesus, Simão tira a sua espada da bainha e corta a orelha de Malcos. E Jesus fala, o que você está fazendo? Não, é que eu ia dar a vida pelo Senhor. Ele fala, não, mas não é assim que funciona, no meu reino não é assim. Não é assim que funciona. Ele estava disposto a dar a vida por Jesus, mas ele continuava sendo Simão. E quando levaram Jesus, e ele estava seguindo Jesus de longe, porque ele estava um pouco confuso sobre tudo aquilo que estava acontecendo, não havia entendido muito bem o que Jesus esteve falando durante 3 anos e meio. Eu vou morrer, vou ressuscitar, é necessário que eu passe por tudo isso. E ele seguia um pouco de longe, porque ele era Simão, estava confuso. E como ele era Simão, quando perguntaram para ele, você é um dos de Cristo? Ele negou. Porque ele era Simão. Ele não era Pedro. Cristo continuava sendo Cristo. Mas Simão continuava sendo Simão. E quando ele falou assim para Jesus, olha, eu estou disposto a dar a minha vida por você, ele estava falando sério, porque Simão era Simão, ele se garantia. Ele falava, não, eu vou dar a minha vida por você. E Jesus fala assim, Simão, você ainda nem se converteu. Talvez, quando você se converter, ou quando você se converter, aí sim você vai poder abençoar os seus irmãos. Mas agora, o diabo está tentando peneirar você. E eu estou orando por você, para que a tua fé não venha sucumbir. E eu tenho uma má notícia para você. Essa noite ainda, antes de que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Aí você pode falar assim, bom, é verdade, tem isso, mas tem aquele outro episódio que depois que Jesus ressuscitou, que eles estavam na praia, pescando a noite inteira. Lembra que eu falei no começo? No final, depois que Jesus ressuscitou, aconteceu a mesma experiência. Haviam passado toda a noite pescando, não tinham pegado nenhum peixe, e voltaram desanimados, e Jesus estava na beira do lago esperando eles, e falou assim, olha, vai lá, joga de novo. E eles reconheceram que era Jesus, jogaram as redes, trouxeram as redes cheias de peixe. E quando Pedro desceu do barco, Jesus falou, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama, o Senhor sabe que eu te amo, sabe todas as coisas, que eu amo o Senhor mais que tudo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí você fala assim, não, então agora ele está convertido. Eu não sei, porque é uma caminhada. Porque se você ler em Gálatas 2, Paulo repreende a Pedro, ou a Simão Pedro, publicamente, porque ele teve uma conduta repreensível, reprovável. Nós não passamos a ser Pedro de uma hora a outra, nós
primeiro temos que trilhar a nossa caminhada espiritual com Cristo e vamos sendo transformados pouco a pouco. Eu falei que às vezes tem pessoas que têm uma experiência religiosa, uma fé credal, de coisas que acredita. Mas também tem aqueles que têm uma fé ritualística, que é o quê? Ah, eu vou na igreja no sábado, eu vou cantar louvores a Jesus, eu vou orar, eu vou na vigília, eu vou fazer 40 madrugadas, 10 madrugadas de oração, eu vou estudar lição, eu vou devolver o dízimo, eu vou fazer um monte de coisa boa para louvar a Deus. Só que isso não transforma ninguém. São atos que a gente faz para louvar a Deus, mas não transforma ninguém. Porque a nossa vida espiritual não depende de coisas pontuais, porque nós vamos fazer isso no sábado, mas de domingo a sexta eu vou continuar sendo Simão. E só no sábado você, Pedro? Jesus nos faz um chamado para que nós possamos andar com Ele. E enquanto fazemos isso, Ele faz de nós pessoas à sua imagem e semelhança, para que a beleza de Cristo seja vista em nós. Ou nós fazemos um caminho de relação com o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que Ele nos transforme, ou nós não estamos entendendo o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de transformação. Nós temos a religião do Cristo, mas não estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é um caminho para que sejamos transformados da pessoa que naturalmente viemos a ser, para a pessoa que, sob a autoridade e a administração do Espírito Santo, Deus quer fazer de nós. Irmão, deixa de ser Simão e vem viver a tua nova identidade em Cristo. Deixa que o Espírito Santo encha a sua vida. Deixa que o Espírito Santo te batize. Deixa que o Espírito Santo te leve a uma relação com Jesus, para que Ele possa mudar a sua vida. Tem um versículo que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas quando está dizendo isso, não está dizendo apenas que o salário do pecado é a morte e o dom de Deus é a vida eterna. Não é só ganhar o céu, mas está falando que viver ao lado de Deus é vida, e viver longe de Deus é morte. Está dizendo que quando nós vivemos na presença de Deus, Deus quer trazer cura, Deus quer trazer libertação, Deus quer mudar a nossa maneira de nos relacionarmos, Deus quer mudar a nossa maneira de pensar, Deus quer transformar a nossa vida, Deus quer nos transformar em humanos, à imagem e semelhança de Jesus. Porque esse é o Pedro, esse não é o Simão. O Simão é aquele que vive uma fé de ilusões, mas o Pedro, ele vive uma experiência real com Deus. Sabe, Deus deu um novo nome para Paulo. Era Saulo, mudou para Paulo. Abrão passou a ser Abraão. E Jacó passou a ser Israel. E Simão passou a ser Pedro. Eu não sei qual foi o novo nome que eu recebi em Cristo Jesus, quando Ele foi revelado para mim. Mas às vezes eu fico pensando, quanto de Simão ainda há em mim? E quanto de Pedro? Sabe aquela imagem que tem em Isaías, que Deus fala: vai lá e veja o oleiro fazendo um vaso, o vaso quebrou e Ele vai fazer de novo. É como se Jesus olhasse para mim e o Espírito Santo falasse para mim: olha, você está muito parecido com Guilherme e nada parecido com Jesus, mas não se preocupe que eu vou te moldando, eu vou te transformando aqui, para que você seja mais parecido com Ele. Eu não sei se você sabe, com certeza não, o seu novo nome, quando Cristo foi revelado para você. Mas talvez seja algo para você pedir para Deus nas suas orações: me transforma mais no meu novo nome. Eu não quero já ser tanto o Guilherme. Aliás, eu quero ser o Guilherme, mas eu quero ser um Guilherme
onde eu reflita a beleza do Cristo. E eu desejo que essa seja a sua oração também. Desejo que esse seja o seu pedido hoje. Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, no Cristo, que me amou e se entregou por mim. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nessa tarde. Começo. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. De-me, Deus, completamente sou. Me escondi em su gracia e su querer. Hoy ya sé quién soy y también quién fui. Vivo em su amor que me resgató y te rindo glorias, mi Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, todo en mí cambió. Quando encontrei a Jesus, mi Rei, milagro sucedió. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Eu não sou mais eu não sou mais eu, já não vivo eu.
Cristo vive em mim. Amém. Feche os seus olhos assim como você está. Senhor nosso Deus, como eu disse ao princípio, o Senhor conhece os corações e as mentes que estão aqui. O Senhor conhece como chegaram aqui nessa tarde. O Senhor conhece as feridas, o Senhor conhece as ansiedades, os anseios. Eu quero pedir nesse momento, Pai, que o Senhor possa se revelar como Cristo, Filho do Deus vivo, para cada um nessa tarde. Para que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, vivendo o nosso novo nome em Cristo. Para que quando o Senhor venha, nós possamos nos encontrarmos contigo, Senhor. E aí sim vivermos para sempre no teu reino. Abençoa a tua igreja, abençoa cada pessoa que nos está visitando nessa tarde. É o que eu te oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém.